As nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Estamos a prosseguir o Evangelho de Mateus. Página 1036. Mateus capítulo 7. Muito bem. Ora, o título hoje da nossa mensagem é A Árvore e os seus frutos. Não sei se, Daniel, podes abrir a porta lá atrás para entrar um bocadinho mais de ar. Então, a árvore e os seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 16 até 20, página 1036. Vamos então ler estes versículos. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos. Toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Estamos então a prosseguir o estudo versículo a versículo deste maravilhoso sermão de Jesus. Estamos no Evangelho de Mateus e agora no Sermão do Monte, que é um sermão para crentes, é um sermão famoso, é grandioso, é rico e é muito profundo em ensino bíblico e prático. Nós vimos no versículo 15, foi a mensagem anterior, que diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aqui Jesus alertou, nesse versículo 15 da última mensagem, para o grande perigo dos falsos profetas. E agora o Senhor vai trazer uma ilustração da árvore e dos seus frutos, sobre esta relação essencial entre a qualidade de uma árvore e a qualidade do seu fruto. Se repararem, este capítulo 7 é um capítulo de avisos, de alertas de Jesus. Ele já falou aqui de várias situações e agora, depois dos falsos profetas, depois da porta estreita e a porta larga, o caminho estreito, o caminho largo, vamos ver a árvore e os seus frutos. Nós temos também em Lucas capítulo 6, que vai aparecer ali, Lucas 6, 33 e 34, vejam, em que Jesus falou do mesmo. Ele diz: e se fizerdes bem, não é este Lucas 6, 33 e 34, não é esta passagem. Bom, vamos deixar esta e depois eu vou dizer qual é a passagem. Não sei se será 16, mas eu vou ver. Em que Jesus, mas é um texto paralelo em que Jesus fala de ser, não é? Mas depois eu digo aos irmãos, mas é um texto que é paralelo a este, da árvore e dos seus frutos, onde Jesus também faz essa... 6, 43 a 45. 6? 43 a 45. De Lucas? Sim, Lucas. Agora vamos ver se é Lucas. 6, capítulo 6. Então vamos ver se é 6, 43. É 45. É esse aí. Houve aqui uma troca. Foi o computador que se enganou. O computador enganou-se. Então diz Jesus: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se recolhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Até aqui, estes dois versículos, onde Jesus ilustra aqui, vejam, esta ligação, esta conexão, que é essencial entre aquilo que uma pessoa é e aquilo que ela faz. Aquilo que a pessoa é vai se refletir naquilo que ela faz.
E são lições espirituais que podemos e devemos aplicar às nossas vidas. Jesus falou dos falsos profetas e dos falsos mestres, que também se veem e se julgam por aquilo que eles fazem. Aquilo que eles são, falsos mestres, falsos profetas, vai ver-se no seu fruto. Às vezes só se vai ver lá muito à frente, às vezes um pouco antes. Por isso Jesus está aqui com alertas, advertências, para que nós crentes não sejamos enganados neste caminhar, neste percurso da nossa vida cristã. Vejam, irmãos, voltando lá para Mateus 7, versículo 16 a 20, que Jesus começou, diz, por seus frutos os conhecereis, e no versículo 20, que é o final deste trecho, termina igual, não é? Portanto, por seus frutos os conhecereis. Enfatizando o que é aqui? Que isto é importante, que nós conhecemos a verdadeira essência, aquilo que uma pessoa verdadeiramente é, pelos seus frutos. Por seus frutos os conhecereis. E reparem também, se lembram, que no versículo anterior da última mensagem, Jesus usou ali a ilustração as ovelhas e os lobos, dizendo que os falsos mestres são lobos disfarçados de ovelhas. E agora Jesus vai falar das árvores boas e más, e dos frutos bons e dos frutos maus. Vejam que há aqui um detalhe muito importante quando Jesus fala da árvore má. A árvore má. Ele não está a dizer que a árvore má está estragada. Ele está a dizer que a árvore má está viva, está ativa e está a produzir frutos. Ela não está estragada, podre e já não serve para nada. Não. A árvore boa está viva e ativa a produzir frutos, mas a árvore má também está ativa, viva e a produzir frutos. Mas nem todas as árvores, como sabem, produzem frutos da mesma qualidade. Há árvores que nós colhemos o fruto e é mesmo bom, e há outras que só dão frutos mesmo maus. Portanto, irmãos, primeira lição que nós temos aqui, aplicando isto à nossa vida. Ser crente não é algo que está no exterior. A gente olha e diz, é crente. É um bom crente ou um mau crente. Nem nos compete sequer ajuizar. Jesus está aqui a deixar-nos alertas. Alertas que são, em primeiro lugar, para a própria pessoa. Olha para dentro de ti, não é? Olha para ti. Aquilo que és, aquilo que fazes, aquilo que produzes, para veres o que é que poderás ter de mudar ou não. Ser crente é algo íntimo, está na nossa personalidade, no nosso interior, no nosso coração, como a Bíblia fala tantas vezes. E este é um princípio básico, importantíssimo, fundamental, que o Senhor Jesus está aqui a ensinar. Ser crente não envolve apenas a aparência exterior, superficial, no nosso dia-a-dia. A característica principal para a qual sempre deveríamos estar a olhar, tanto em nós, essencialmente, ou até nos outros, é a nossa natureza interior. O que é que somos cá no íntimo? Que tipo de pessoa é que verdadeiramente nós somos? E Jesus está aqui a falar desse perigo que é nós sermos enganados pelas aparências. De alguém parece ser um crente. Alguém aparenta ser um mestre, um profeta. E Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Parece ser, mas não é. Na realidade não é. Jesus está aqui a alertar para o perigo de alguém mostra certas coisas de crente na sua vida. Mostra. Olha, aquilo é de crente. Mas, na verdade, ainda não nasceu de novo. Pela sua fé em Cristo. Ainda não recebeu a vida eterna no seu íntimo por crer e confiar em Jesus.
E por isso a natureza dessa pessoa, lá no seu íntimo, ainda não foi renovada à imagem de Jesus Cristo. E essa pessoa que parece, aparenta, mostra ser, mas no seu íntimo ainda não é um crente, porque não entregou a sua vida a Jesus, ela está eternamente perdida se apenas parecer ser crente e não ser verdadeiramente crente. Porque ser crente aponta para uma transformação, o crente é transformado, a sua natureza inteira, a sua vida inteira. Há uma renovação espiritual que vem do quê? Vem do arrependimento. Essa pessoa ouviu e arrependeu-se, colocou sua fé em Cristo. E esta tomada de consciência que leva a pessoa a cair aos pés de Jesus vai mudá-la, vai nascer de novo. Como diz, e vai aparecer ali, segundo aos Coríntios 5,17, olhem este versículo que eu aprendi quando comecei o caminho da vida cristã e decorei muitos versículos que ainda hoje eu guardo. Olhem, segundo aos Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas que velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é? Tudo se fez novo. É o Espírito de Deus que faz isso na vida da pessoa. Então, Jesus alerta aqui, dizendo quão perigoso é uma pessoa fazer muitas coisas boas durante a sua vida inteira, mas nunca nasceu de novo pela sua fé em Jesus. E para Deus, isto não tem qualquer valor. Ser uma pessoa muito boa toda a vida. E quando ela partir deste mundo, Deus não vai abrir a porta do céu porque ela foi muito boa toda a sua vida. A porta do céu só se abre para aquele que crê em Jesus Cristo. E Jesus diz mais à frente no capítulo 7, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizámos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsámos demónios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas, fizemos muitas coisas. Jesus vai dizer, não tem valor nenhum. Ser crente, verdadeiramente, é aquele que nasceu de novo pela sua fé em Jesus Cristo. O Senhor Jesus olha e interessa-se pelo estado do nosso coração, em primeiro lugar, que é o centro da nossa personalidade. Como Jesus disse em Mateus 15, versículos 18 e 19, ele diz, vai aparecer ali, mas o que sai da boca, olha, aquilo que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. Ou seja, Jesus está a dizer, é o coração que importa, porque é do coração que saem as coisas boas e as coisas más. Então, se nasceste de novo, se és uma nova criatura, os frutos vão ser de uma pessoa que nasceu de novo. É isso que Jesus está aqui a enfatizar, que é isso que importa na nossa vida, que aquilo que está no centro do nosso coração, que mais cedo ou mais tarde vai ter de se revelar pelos frutos. Ou seja, ser crente é o primeiro passo. Mas o que é que se pede depois de um crente? Tem que ser um discípulo de Jesus. O crente é o que é um seguidor. E pelos seus frutos se conhece. Na sua prática de vida diária. Então vejam aí em versículo 16, por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou uvas dos abrolhos. Assim toda a árvore boa produz bons frutos, toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Nenhuma árvore, olhando agora para as árvores, nenhuma árvore vai poder esconder a sua natureza por muito tempo. Nós plantamos uma macieira e provavelmente aos 3 anos ela começa a dar maçãs.
Portanto, quando nós plantamos a macieira, esperamos 1 ano, 2, 3 e depois ela vai dar maçãs. Plantamos uma cerejeira, 4 anos, começa a dar cerejas. Uma pereira, grande parte delas dá frutos aos 7 anos. Ou seja, a árvore, ela pode estar ali a esconder, a gente se não souber, vai olhando, mas isto é o quê? É macieira? Pode não se conhecer. Claro que se conhece, quem sabe olha e vê, não é? Mas aplicando à nossa vida, mas mais cedo ou mais tarde o fruto vai, a macieira vai dar maçãs, a pereira vai dar peras, a laranjeira vai dar laranjas. Então, o que é que Jesus está aqui a dizer? Tudo virá à superfície. No exemplo anterior, que é o contexto deste texto de hoje, os falsos profetas, Jesus diz, olha, mas eles são falsos, são lobos disfarçados de cordeiros. Mais cedo ou mais tarde os frutos deles vão se ver. Pode levar tempo, mas vão aparecer e nós vamos ver, era um falso profeta, era um falso mestre. Então aqui Jesus está a apontar também para a nossa vida, que nós, como crentes, podemos logo, inicialmente na nossa vida cristã, estamos a começar, estamos a aperfeiçoar-nos, mas o fruto do crente vai aparecer. Como isto que Jesus está aqui a dizer. Toda árvore boa produz bons frutos. Fruto da vida cristã vai aparecer. Se não aparecer, então é um alerta para a pessoa perceber, mas será que eu sou crente? Será que verdadeiramente entreguei a minha vida já a Jesus? Se calhar nós já ouvimos falar de crentes que são aparentes. São aqueles que andam na igreja há muito tempo ou menos tempo. O Evangelho começa a produzir influência nas suas vidas porque ouvem a palavra de Deus e o ambiente que está à volta deles é um ambiente bíblico e a sua vida dá a aparência de serem crentes, convertidos a Jesus, passam a dizer coisas certas, vê-se alguma transformação nas suas vidas pela influência da palavra de Deus, mas, por fim, há uma altura em que se vai ver que, afinal, Cristo ainda não reina nos seus corações, que não se tornaram verdadeiramente crentes em Cristo, não caíram aos pés do Salvador, não nasceram de novo porque não exerceram sua fé em Jesus. E o que acontece muitas vezes, eu vou à igreja porque a minha mulher é crente, eu também vou, sou o marido, ou meu marido é crente e a esposa vem. Os meus pais são crentes e levam-me à igreja. Ou os meus amigos estão lá todos na igreja. Mas não é isso que é importante. O que é importante é a própria pessoa tomar a sua decisão, ser uma árvore que vai produzir bom fruto. O apóstolo Pedro descreve estas pessoas que andam na igreja e mudam um pouco das suas vidas, mas depois, verdadeiramente, Cristo ainda não reina nos seus corações. E em 2 Pedro 2, 20 e 22, Pedro escreve assim: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, ou seja, andam na igreja e deixam de andar no mundo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Então aqui este exemplo que Pedro está aqui a dar, está a dar o exemplo do porco, que todos nós conhecemos, nós sabemos qual é o ambiente. O porco pode ser lavado e ficar branquinho, todo limpinho por fora. Quem olha parece um animal limpo, apresentável, mas porque
lá dentro da natureza do porco nada mudou, só por fora é que foi lavado, ele continua a ser porco por dentro. E por isso ele vai agir como porco, ele vai procurar o chiqueiro na mesma, vai chafurdar na lama, vai adorar estar na lama, é a natureza do porco. Quer dizer, está limpo por fora, aparentemente mostrar algumas coisas de crente, mas por dentro nada mudou. Para Deus não conta nada. É aquilo que a pessoa faz que mostra a sua verdadeira natureza. E Jesus diz aqui, dá esta alerta. Olha para ti, Rui, Simão. Olhe cada um para si. Pelos seus frutos os conhecereis. Nós sabemos também, e conhecemos todos, há pessoas que já nasceram gentis. Eu já conheci algumas, são pessoas fantásticas, boas, amáveis, têm um caráter maravilhoso. Nunca há nada de ofensivo nelas. São pessoas que têm padrões de vida que são bons, elevados, e que elas seguem. E por isso nós devemos dizer, olha, há pessoas melhores fora da igreja, olha, aquela pessoa não anda na igreja, é uma pessoa excepcional. E as pessoas que andam na igreja não são. Mas isso não tem nada a ver com o que Jesus está aqui a dizer. Isso é apenas uma coisa natural, é uma coisa humana, física. A pessoa nasceu assim. É boa por natureza. É aquilo que se diz, é um bom descrente. Não tem nada a ver com a fé autêntica. Porque essa pessoa assim, maravilhosa, é o alerta de Jesus. Se continuar assim, porque não tem Cristo como seu Salvador, está perdida. Quando chegar o seu dia, nada do que ela foi, boa, gentil, amorosa, uma pessoa excepcional, nada disso lhe vai dar a salvação. Nada disso a tira da condenação. Bem diferente é o crente verdadeiro, de que Pedro fala em 2 Pedro 1,4. Olhem, aquele que já tem Cristo no seu coração, pelas quais coisas nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. O crente torna-se um participante da natureza de Deus, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele foi transformado e ele sai do mundo, da perdição do mundo, para ter uma vida de alguém que nasceu de novo. Então, aquilo que Jesus está a dizer aqui, nesta passagem da árvore e do seu fruto, que aquilo que decide se uma pessoa é crente ou não, é o seu íntimo. Se lá no seu íntimo ele creu no Salvador Jesus. E se ele creu no Salvador Jesus, inevitavelmente vai manifestar pela sua vida diária, pela sua conduta, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele diz, os seus frutos. É aquela árvore boa que produz bons frutos. Mas atenção, para não cairmos aqui no erro de pensar que são os bons frutos que nos dão a salvação. Não. Não são os bons frutos nem as boas obras. Isso é um reflexo de sermos crentes em Jesus Cristo. Só a fé em Jesus, só a confiança na obra de Jesus Cristo é que nos dá a salvação. E no versículo 18, Jesus fala do bom fruto. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar frutos bons. Então aí o bom fruto. Frutos bons. Procurando aplicar estas palavras de Jesus a nós mesmos. A maior dificuldade às vezes é que a igreja às vezes está muito já parecida ao mundo. Às vezes os próprios crentes confundem-se com o mundo na forma como vivem. Às vezes falta de santidade, falta de pureza, e isso é que devia preocupar-nos. E pensarmos que motivos é que nos levam à forma de vida que nós temos.
se é porque somos crentes em Jesus Cristo, se é por causa da nossa fé em Jesus, então esses frutos bons são da árvore boa que resultam de alguém que é crente em Jesus Cristo. Então quer dizer, se a pessoa vive aquilo que faz é por causa da sua fé, então tem a bênção de Deus. Mas se aquilo que faz e aquilo que vive, mesmo sendo bom, não é por ser filha de Deus, mesmo sendo bom, não tem valor aos olhos do Senhor. É o que Jesus aqui chama de frutos maus. É a justiça, mesmo sendo bom, aos olhos do mundo. Mas não acrescenta nada de valor aos olhos do Senhor. Que é essa ideia de que as atitudes boas, as boas obras, vão receber o galardão de Deus, o favor de Deus, a salvação. Se não houver fé em Jesus, não vão receber. E isso é um grande e perigoso erro, porque a pessoa está confiando, está descansada que os seus frutos bons são agradáveis aos olhos de Deus. E nunca coloca a sua confiança, a sua fé em Jesus Cristo. E prossegue o Senhor Jesus, aí com os exemplos no versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Isto é algo que às vezes as pessoas não gostam de ouvir e não é muito agradável. Porquê? Porque Jesus aqui lança este alerta de que se a pessoa não for crente nele, não abrir o seu coração para confiar em Jesus, então vai ser lançada no fogo que dura eternamente. Pensando aqui nos frutos bons e maus, vamos ver um texto que se encontra em Gálatas capítulo 5. Provavelmente é um dos melhores textos que nos fala sobre os frutos. Então, Gálatas capítulo 5, versículos 19 até 25. E o que é que diz? Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais obras não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ora, aqui temos, se calhar, uma das melhores descrições do que são os frutos da vida de uma pessoa. Para dizer o quê? Que os frutos, ou o fruto do crente, não pode ser esse que está aí dos versículos 19 até 21. Porque ser crente não quer dizer, não é sinal de que é perfeito. Mesmo o crente erra, o crente cai, o crente peca, não é? Por isso Jesus até disse antes, não nos julguemos uns aos outros. Ouvimos falar às vezes e ficamos admirados, crentes de renome até mundial, de muitos anos, e ficamos pasmados como é que é possível terem caído. Agora, o que Jesus está a dizer, e que aqui no caso é Paulo, a dizer que o que se vê aqui não é próprio do crente. Aquele que nasceu de novo, que é crente em Jesus Cristo, que é guiado pelo Espírito de Deus, que nasceu de novo, não pode ter idolatria. Versículo 19. Ou viver em contendas, em iras, em heresias, em invejas, homicídios, ou vencido pelo álcool, glutonarias,
adultério, diz aí, fornicação, impureza, lascívia. Ou seja, Jesus está aqui a dizer, a árvore boa do crente, aquele que é verdadeiramente um filho de Deus, os frutos são outros. Não podem ser estes. Estas são as obras da carne de quem ainda não entregou a sua vida a Jesus. E depois, versículo 22, revelam os frutos da vida do crente. O bom fruto da árvore boa. Amor. Enquanto antes estava lá iras, aqui diz, não, é amor. Nas obras da carne falava aí de dissensões, de iras, lutas, pelejas, ciúmes. Não. O bom fruto do crente é amor. É alegria, gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então temos aqui um bom exemplo do que são os bons frutos da árvore boa. E há pouco, voltando lá, então ao nosso texto de Mateus 7, em que Jesus conclui este trecho do versículo 16 até 20, e lá quase no fim, no versículo 19, já há pouco referi, que Deus vai julgar e castigar a árvore que não dá bom fruto. O crente tem a sua salvação garantida. É muito mau um crente pensar que, então se eu cometo algumas destas coisas que estão ali a dizer que são obras da carne, eu vou perder a minha salvação. Não. A salvação, este versículo aqui, o único, explica bem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não fala em nenhumas obras, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. As obras não salvam. E no crente, as obras más não vão lançar na perdição. O crente é crente, a salvação é de graça. É Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Olha, pela graça. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, diz, a salvação é um dom gratuito, é de graça. É de graça, é pela fé em Jesus Cristo, não vem das obras. Então, crente verdadeiro pode cair, pode errar. E às vezes Deus leva essa pessoa crente, mas ela está salva. Porque creu em Jesus Cristo. Portanto, este corta-se e lança-se no fogo não é para o crente, é para aquele que, como vimos aqui, nunca verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus. Não creu. Não creu na obra de Jesus Cristo que veio, não reconheceu que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz para o salvar. Só isto tem valor aos olhos de Deus. Em conclusão, irmãos, quais são os nossos pensamentos, sentimentos, quando olhamos às vezes para nós, ou olhamos para um amigo nosso, um colega, um vizinho, um familiar? Conseguimos ver nessa pessoa que é amiga, que é tão querida para nós, mas sem Cristo está perdida e condenada eternamente ao inferno. E alertá-la, as tuas obras não te vão salvar. Essa pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, cheia de bons frutos, mas não está salva. Ou muitos que andam na igreja, ouvem a palavra de Deus, ouvem e mudam um pouco da sua vida, porque ouvem a mensagem que nós estamos aqui, e mudam algumas coisas e acham que é isso. Não, é
Crer e confiar em Jesus Cristo, unicamente que dá a salvação. E isso depois faz da pessoa uma filha de Deus, é um discípulo de Jesus, um seguidor, e os frutos vão aparecer. Vão aparecer. Às vezes não é logo, é verdade. As árvores não são plantadas hoje e amanhã dão logo o fruto, levam um tempo, mas vai aparecer. Sem qualquer dúvida. Nós crentes, que frutos estamos a mostrar? Porque ser crente mostra-se externamente. Que nós, então, como crentes, mostremos o bom fruto dessa boa árvore que nós somos por sermos filhos de Deus. Jesus confirma e conclui, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Que Deus use da sua misericórdia para conosco, que Ele nos desperte para nos esforçarmos para sermos bons discípulos e seguidores de Jesus e que possamos também olhar e ajudar os outros que precisam de entregar e render as suas vidas ao Salvador Jesus. Amém.